Fala pessoal, tudo certo? Olha a gente aqui outra vez para mais uma rodada de Brasileirão e claro, de Cartola, né? A 19ª rodada. Chegamos à metade do Brasileirão, tá acabando o primeiro turno, tá passando muito rápido e como havíamos prometido, na última rodada que passou, nos recuperamos do fiasco da anterior. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Fizemos 79,93 pontos. Realmente nos recuperamos, fomos muito acima da maioria dos cartoleiros que ficou na média dos 51 pontos. É bem verdade que desvalorizamos um pouquinho, nosso patrimônio segue na casa das 130 cartoletas, mas perdemos um pouco de dinheiro porque os jogadores mais caros, aqueles que precisavam de mais pontos para valorizar, não chegaram naquele mínimo, então acabaram perdendo um pouco de valor, mas nada que atrapalhe a escalação do nosso time. Estamos com bom dinheiro, boas cartoletas para montar o time que a gente quer. E chega de papo, né? E vamos para as dicas agora da 19ª rodada. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do curso Semi-Extensivo Dinâmico e também do Pão Nino. E um outro recado, hein? Essa rodada é diferente, com apenas 6 jogos valendo. Quase metade das partidas foram adiadas por conta de compromissos de alguns clubes na Copa Sul-Americana. Internacional contra Fortaleza, Vasco versus Cuiabá, Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro e Criciúma versus Red Bull Bragantino. Foram jogos adiados, não tem uma previsão ainda, então, portanto, eles não valem para essa rodada do Cartola. São apenas 6 partidas valendo para você escalar jogadores dos times, hein? Então vamos começar as dicas com o goleiro Rafael do São Paulo. São Paulo que recebe o líder Botafogo, Botafogo que vem embalado, são 5 vitórias consecutivas e vem, claro, finalizando bastante, mas tem um pequeno agravante. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo ganhou por apenas 1-0. Teve muitas dificuldades de finalizar, de chutar a gol, e o Rafael, pelo contrário, né? Desde que voltou da Seleção Brasileira na Copa América, o São Paulo não foi vazado. Nos 2 jogos, não sofreu gols. Contra o Grêmio, na vitória por 1-0 e também no empate em 0-0 com o Juventude. Rafael tem 20 defesas em 10 jogos, ou seja, uma média de 2 defesas por jogo. Se não sofrer gols, eventualmente segurar o ataque do líder Botafogo, já são pelo menos 7 pontos nessa conta básica. É importante ressaltar que pode ser que perca o SG, mas o Rafael tem tendo um bom desempenho. São Paulo está brigando, querendo voltar para o G4 após empatar com o Juventude, mas o São Paulo está na briga por Libertadores, então é um jogo muito complicado, talvez seja um jogo muito acirrado, como foi, por exemplo, Palmeiras e Botafogo naquele jogo que valeu a liderança no Newton Santos. Então prevejo um jogo muito parecido, com os 2 goleiros trabalhando, então o Rafael pode ter seus scouts melhorados no número de defesas e acaba compensando uma possível falta do SG. Então tá aí a nossa dica, Rafael do São Paulo. Para a lateral, o William do Cruzeiro. Talvez a grande unanimidade da rodada. Com poucos laterais à disposição, por serem apenas 12 times com peças disponíveis, o William tem se sobressaído muito. Ele tem uma média de quase 8 pontos por jogo no Cartola e quando o Cruzeiro como mandante passa dos 12 pontos. E o Cruzeiro recebe o Juventude nessa rodada. Então, assim, a chance do William manter essa média é muito boa. Já são 2 gols e 3 assistências nesse campeonato, além de 42 desarmes. E isso que não entra na conta o jogo, por exemplo, quando o Red Bull Bragantino, quando o William chegou a dar uma assistência para gol e chegou a fazer um gol que foi anulado por impedimento. Ou seja, é um jogador que vem participando ofensivamente e quando joga em casa o Cruzeiro vem mantendo o SG, é importante ressaltar isso. O William tem passado de imitada atrás de imitada, 10 pontos em uma rodada, 17 em outra. Tem que lembrar aquela que ele fez 26 pontos jogando no Mineirão. Então o William talvez seja o grande nome dessa rodada, dificilmente dá para deixar de fora, é caro, mas desvalorizou em relação à última rodada, então pode ser um bom trunfo para quem precisa de cartoleta. Então, certamente, o William é aquele jogador que vai ser o mais escalado da rodada. Os números já dizem por si, o William é o grande lateral dessa rodada no jogo do Cruzeiro contra o Juventude. E seguindo as dicas, no meio-campo, Arrascaeta do Flamengo. Na última rodada nós destacamos o De La Cruz, falamos um pouco do Arrascaeta e dessa rodada vamos inverter. Vamos destacar o camisa 14 do Flamengo, que no último jogo, na vitória por 2-1 sobre o Criciúma, deu passe para gol. Aliás, o Arrascaeta já tem 3 assistências e 1 gol em apenas 5 partidas no Brasileirão. O Arrascaeta ficou um longo tempo fora, servindo a seleção do Uruguai na Copa América, voltou bem, passou dos 10 pontos contra o Criciúma, e o Flamengo pega um Vitória que não vem muito bem, está na zona de rebaixamento, já sofreu 24 gols. A Arrascaeta é um cara que pode ser o diferencial. E um outro detalhe, o Vitória costuma sofrer muitos gols de meio-campistas. Sofreu o gol do Garro do Corinthians, do Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, do Pochettino do Fortaleza. Então é uma região ali que tem muitas opções. Então tanto a Arrascaeta quanto o De La Cruz são ótimas possibilidades de alta pontuação nessa rodada. Por isso que nós estamos destacando aqui o Arrascaeta para diferenciar um pouquinho da rodada passada quando falamos do De La Cruz, mas os 2 meias do Flamengo são boas opções, são opções válidas para essa partida.
Seguindo no meio-campo, outra boa possibilidade é Matheus Pereira do Cruzeiro. O Matheus é o grande diferencial, é a grande referência cruzeirense ofensivamente, e quando joga em casa, então, é ainda melhor. Tem uma média de mais de 10 pontos por jogo jogando como mandante, e o Matheus Pereira, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro em casa, em 4 ou ele fez gols ou ele deu assistência. E repito, nessa conta não entra a partida contra o Red Bull Bragantino, na qual ele marcou o gol também. Assim como o William deu assistência, o Matheus Pereira fez gol, mas essa partida não entra nos scouts do Cartola por não ter contabilizado para o programa. Então assim, o Matheus Pereira mesmo assim vem muito bem, como a gente falou, em 5 jogos, em 4 ou ele fez gol ou deu assistência, passou dos 12 pontos em 3 dessas partidas, então é um cara que vai ser muito ativo, finaliza bastante fora da área e claro, também dá seus passes a gols, já tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, é um jogador, uma referência cruzeirense. O Juventude vem de 2 empates seguidos, em casa, mas fora de casa, né, porque ele mandou as partidas em Brasília no 1x1 com o Atlético Mineiro e no 0x0 com o São Paulo. Então é um time que vem cambaleando, trocou de técnico agora porque o Roger foi para o Internacional e contratou o Jair Ventura. Então o Cruzeiro é um time que vai ser muito bem explorado nessa rodada e claro, se você pensa em Cruzeiro, tem que pensar em Matheus Pereira no teu meio campo para essa rodada. E para comandar a nossa equipe, sempre ele, né, o capitão é Pedro do Flamengo. O Pedro tá aqui constantemente, só ficou de fora quando o jogo do Flamengo não valeu pro Cartola. Do contrário, o Pedro tá numa fase absurdamente boa. Até quando ele decepciona, ele não decepciona. Contra o Criciúma ele perdeu um pênalti, é verdade, mas acabou deixando dele depois o gol do empate do Flamengo. A gente já ressaltou os números dele aqui diversas vezes, mas não custa repetir, né? Nas últimas 15 partidas, ele marcou 12 gols e deu 6 assistências. Ou seja, tá imparável o cara, artilheiro do Brasileirão com 9 gols. O Pedro é a grande referência do ataque, sim. Numa rodada com poucos times à disposição, o Pedro é a grande referência ofensiva. As outras 2 vagas no ataque você até pode apostar em alguém, pode arriscar um outro nome, não vai ter muita unanimidade, mas o Pedro, assim como nós falamos do William, é um cara que vai ser muito bem escalado e nós já falamos outras vezes. Jogador que é muito escalado, é importante pensar nisso, prestar atenção nesse ponto e escalar também, porque se ele for mal, todo mundo vai mal junto, mas se ele for muito bem imitar e você não tiver ele, você vai perder muitas posições na classificação, vai ficar para trás dos adversários, então esse é um ponto importante. O Pedro deve ser o atacante mais escalado dessa rodada e está no nosso time com a faixa de capitão no braço. E a ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Pô, vou me irritar, hein? Caralho, vou me irritar legal, mano. É Everaldo, atacante do Bahia. Bahia que joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. E aí é que mora a questão. O Everaldo joga melhor fora de casa do que em casa. O Everaldo já tem 6 gols no Brasileirão. E desses 6 gols, 5 quando o Bahia jogou fora de casa. Então assim, o Everaldo é um cara que vem participando mais dessas partidas como visitante. E um outro agravante, o Atlético Goianiense tem a pior defesa do campeonato. Já são 28 gols sofridos. O Atlético Goianiense que assumiu a lanterna do campeonato e também é o pior mandante. Ainda não venceu jogando em casa em 8 rodadas, com 6 derrotas, e já sofreu 13 gols jogando diante da sua torcida. Então o Bahia, que é um time ofensivo, vem atacando bem, embora tenha perdido para o Corinthians em casa, mas criou muitas chances, finalizou bastante. O goleiro do Corinthians mitou na última rodada, então a tendência é que o Bahia siga esse ritmo, ainda com um time que está desesperado, que talvez permita espaços para o Bahia. O Everaldo é centroavante, e como a gente falou, joga melhor fora de casa do que em casa, já tem 5 gols como visitante, então tá aí a nossa ousadia Everaldo do Bahia. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nesta quarta-feira às 6h59 da tarde, e até lá algumas mudanças podem acontecer. A gente sempre lembra que essa é a base do nosso time, mais 1, 2 ou até 3 mexidas a gente pode fazer, de acordo com as escalações dos times e também os noticiários de quem vai jogar e quem não vai jogar. Mas tá aí a nossa base e você pode se inspirar nela, não vale copiar, não é nossa ideia, é só você ter uma ideia de algumas sugestões de posições de jogadores. E fique agora com o recado da Pão Nino. A Pão Nino é uma empresa 100% paranaense, com sua sede localizada em Curitiba, está entre as 4 que mais vendem no sul do Brasil, segundo pesquisa Nielsen. Há mais de 50 anos vem produzindo pães e massas com qualidade e sabor. Fundada em 1965, a Pão Nino teve seu nome em homenagem ao querido vovô Nino, um dos nossos mais ilustres ancestrais italianos.
De lá pra cá, muita coisa mudou, mas continuamos sendo a mesma empresa familiar, que preza pela tradição das receitas, pela dignidade do trabalho e pela alegria de fazer o que ama, valorizando e respeitando sempre o mais importante, as pessoas. O carinho na preparação, o cuidado na seleção dos ingredientes e a preocupação em colocar em sua mesa produtos fresquinhos e saudáveis sempre será a nossa prioridade. Na Pão Nino é assim, feito com amor. E julho já tá acabando, mas ainda dá tempo de você se inscrever na nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Nixons Barbearia. E o campeão de cada turno e o campeão geral ganham um kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. E tamo aí, ó, 19ª rodada, acaba agora o primeiro turno e vai sair o primeiro kit churrasco da Ricieri. Um kit churrasco mais modesto, pequenininho, para motivar o campeão a seguir na briga pelo título geral, que daí o campeão geral vai ganhar um kit churrasco completo com picanha, tibone, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, carvão para colocar esse churrasco em prática. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, se inscreva na liga, curta esse vídeo, compartilhe e deixe aí nos comentários se você está gostando das nossas dicas, gostando dos nossos vídeos, como é que está o seu desempenho aí no Cartola de uma maneira geral. Valeu!